Minha respiração quase parou quando vi aquela cena maldita na beira da estrada. Dentro de uma cova aberta, uma mulher de vestido vermelho estava amarrada dentro de um caixão, com um saco preto cobrindo a cabeça. 3 pistolas jogadas no chão seco e 2 cordas soltas completavam aquele cenário de pesadelo. Meu Scania vermelho ainda estava ligado atrás de mim, mas eu havia descido correndo sem nem pensar. Meu nome é Roberto Silva, tenho 45 anos e há mais de 20 anos rodo essas estradas do Brasil afora. Comecei ainda jovem, herdei a paixão pela estrada do meu velho, que também era caminhoneiro. Hoje tenho minha própria carreta, um Scania 113 vermelho, que é meu companheiro fiel nessa vida de asfalto e diesel. Sou casado com a Marisa há 15 anos, tenho 2 filhos, o João de 12 e a Ana de 8. Eles são minha vida, minha força para continuar enfrentando essas estradas que às vezes são generosas, às vezes são cruéis. Sempre fui um cara simples, honesto, que acredita que Deus protege quem trabalha direito. Mas naquele momento, vendo aquela mulher ali, minha fé estava sendo testada de uma forma que eu nunca imaginei. Eram quase 6 da tarde daquela sexta-feira de março. O sol já começava a se despedir no horizonte, pintando o céu de laranja. Eu vinha de Cuiabá com destino a São Paulo, carregado de soja, quando vi aquela visão que me gelou a alma. Se você está gostando desta história, deixa aquele like maroto aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. E nos comentários, me conta de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Vamos descobrir de onde vem nossa família de caminhoneiros virtuais. A estrada estava deserta, como sempre fica nesse trecho entre Rondonópolis e Campo Grande. É uma região meio isolada, onde a civilização parece estar a quilômetros de distância. Eu conhecia bem esse pedaço de chão. Já havia passado por ali centenas de vezes, mas nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Quando parei o caminhão e desci correndo, meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. A mulher estava se mexendo devagar, como se estivesse meio consciente. O vestido vermelho dela estava sujo de terra, e eu podia ver que suas mãos estavam amarradas para trás, com uma corda grossa. O saco preto na cabeça se movia levemente, indicando que ela ainda respirava. Meu Deus do céu! Murmurei baixinho, colocando as mãos na cabeça. O que diabos aconteceu aqui? As pistolas no chão me deixaram ainda mais nervoso. 2 eram revólveres 38, desses que a polícia usa, e a terceira parecia ser uma automática. Todas estavam ali jogadas, como se alguém tivesse fugido com pressa, deixando as armas para trás. As cordas soltas sugeriam que talvez outros reféns estivessem ali antes, ou que o plano original era bem pior do que eu podia imaginar. Olhei ao redor, procurando por qualquer sinal de movimento, qualquer pista do que havia acontecido ali. A paisagem era só cerrado, alguns pés de pequi ao longe e muito mato seco. O silêncio era quebrado apenas pelo ronco baixo do meu Scania e pelo vento que balançava as folhas secas no chão. A mulher gemeu baixinho, um som abafado pelo saco na cabeça. Esse gemido me despertou do choque inicial. Eu precisava agir, e rápido. Não sabia se quem havia feito aquilo ainda estava por perto, escondido no mato, me observando. Também não sabia se era uma armadilha, se eu estava caindo numa cilada bem elaborada. Mas uma coisa eu sabia, não podia deixar aquela criatura de Deus ali. Minha mãe sempre me ensinou que quem não ajuda o próximo na hora da necessidade não merece a proteção divina. E eu sempre acreditei nisso, mesmo quando a situação parecia perigosa demais para um caminhoneiro comum como eu. Respirei fundo, fiz uma oração rápida pedindo proteção e me aproximei da cova. O cheiro de terra úmida misturado com medo pairava no ar. Era chegada a hora de descobrir se eu tinha coragem suficiente para fazer o que era certo, ou se ia dar meia volta e fingir que nunca tinha visto nada. O destino havia colocado aquela mulher no meu caminho, e agora eu precisava decidir o que fazer com essa responsabilidade.
Desci na cova sem pensar duas vezes. Meus joelhos tremiam, mas algo mais forte que o medo me impulsionava para frente. Era como se uma força divina estivesse guiando meus passos naquele momento. A mulher estava ali, indefesa, e eu era talvez a única chance de salvação que ela tinha. Calma, moça, eu vou te tirar daí. Falei baixinho, mesmo sabendo que ela provavelmente não conseguia me ouvir direito com aquele saco na cabeça. Minhas mãos tremeram quando toquei nela pela primeira vez. Estava quente, viva, mas muito fraca. Primeiro tirei o saco preto da cabeça dela. O que vi me partiu o coração. Era uma mulher jovem, devia ter uns 30 anos, cabelo castanho claro e rosto machucado. Os olhos dela estavam fechados, mas quando a luz do fim de tarde bateu em seu rosto, ela piscou devagar, como quem acorda de um pesadelo terrível. Ela me olhou com uma mistura de terror e esperança. Seus lábios estavam ressecados, e ela tentou falar alguma coisa, mas só saiu um murmúrio fraco. Eu podia ver marcas roxas no pescoço dela, sinais de que havia sido maltratada. Aquela visão me encheu de uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Fica calma, eu sou caminhoneiro. Vim aqui para te ajudar, disse, tentando passar segurança numa situação onde eu mesmo estava apavorado. Comecei a desatar as cordas que prendiam as mãos dela. Eram nós bem apertados, feitos por quem entendia do assunto. Isso me deixou ainda mais preocupado. Enquanto trabalhava nos nós, meus olhos não paravam de vigiar os arredores. A cada ruído do vento no mato, eu gelava. A cada barulho estranho, meu coração disparava. Eu sabia que quem havia feito aquilo poderia voltar a qualquer momento, e se me encontrassem ali, seria o fim para nós dois. Consegui soltar as cordas das mãos dela, e logo em seguida desamarrei seus pés. Ela estava muito fraca, mal conseguia se mexer. Quando tentou sair do caixão sozinha, suas pernas bambearam e ela quase caiu. Eu a segurei firme, passando o braço pela cintura dela para dar apoio. "Consegue andar?" perguntei. Ela fez que sim com a cabeça, mas eu via que era pura determinação, porque o corpo dela não correspondia à vontade. Foi aí que escutei um barulho de motor ao longe, vindo na nossa direção. Meu sangue gelou na hora. Olhei para a estrada e vi uma nuvem de poeira se aproximando. Alguém estava vindo, e na velocidade que vinha não era boa coisa. "Rápido! Vamos sair daqui!" falei para ela, e praticamente a carreguei para fora da cova. Ela gemeu de dor, mas não reclamou. Sabia que nossa vida dependia da velocidade naquele momento. Ajudei ela a subir na cabine do Scania. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia se segurar. Coloquei ela no banco do carona e corri para o lado do motorista. Meus dedos tremeram na chave da ignição, mas o motor rugiu forte, como sempre fez nos momentos que eu mais precisava dele. Pelo retrovisor, vi um carro preto se aproximando rapidamente. Eram pelo menos 2 pessoas dentro. Meu instinto de caminhoneiro experiente me disse que aqueles caras não estavam vindo para uma conversa amigável. Acelerei o Scania com tudo que ele tinha. As 18 marchas foram sendo engrenadas uma por uma, e logo estávamos ganhando velocidade na estrada. O caminhão carregado com soja não era o mais ágil do mundo, mas tinha potência suficiente para nos tirar dali. A mulher ao meu lado respirava com dificuldade. Seus olhos continuavam fixos no retrovisor do lado dela, como se esperasse ver a morte nos alcançando. Eu podia sentir o medo dela preenchendo a cabine, misturando-se com o meu próprio terror. "Como você se chama?" perguntei, tentando distraí-la, e ao mesmo tempo descobrir mais sobre o que havia acontecido. "Marina", ela respondeu com a voz fraca, quase um sussurro. Eles iam me matar." Aquelas palavras confirmaram meus piores medos. Não era só um sequestro comum, era algo muito pior. E agora eu estava envolvido até o pescoço, numa situação que poderia custar a vida de todos que eu amava. O carro preto ainda estava atrás de nós, mas a distância aumentava. Meu Scania estava dando conta do recado, pelo menos por enquanto.
Mas eu sabia que aquilo era só o começo. Quem quer que fossem aqueles caras, eles não iam desistir fácil de uma testemunha que havia escapado. O carro preto não desistiu. Pelo contrário, estava ganhando terreno, e eu podia ver pelo retrovisor que eram 3 homens armados. Um deles estava com meio corpo para fora da janela, apontando algo na nossa direção. Meu estômago embrulhou quando percebi que era uma espingarda. "Abaixa a cabeça!" gritei para Marina, e no mesmo instante escutei o primeiro tiro. O vidro traseiro da cabine explodiu em 1000 pedaços, e os estilhaços voaram por toda parte. Marina gritou de susto, mas obedeceu na hora, se jogando embaixo do painel. Meu Scania estava no limite, mas eu conhecia aquele motor como conhecia minha própria respiração. Forcei mais uma marcha, subindo a rotação além do recomendado. O ponteiro da temperatura começou a subir, mas não tinha escolha. Era acelerar ou morrer. A estrada à frente fazia uma curva fechada para a esquerda, descendo uma serra pequena. Eu conhecia bem aquele trecho. Já havia passado ali muitas vezes, mas nunca numa situação dessas. Se conseguisse ganhar a descida, talvez tivesse uma chance. Caminhão carregado descendo serra é uma coisa que carro nenhum alcança, por mais potente que seja. "Segura firme que a coisa vai ficar feia", avisei Marina. Ela estava pálida como um papel, mas seus olhos mostravam uma determinação que me impressionou. Aquela mulher era forte, mais forte do que eu imaginava no primeiro momento. Entrei na curva com tudo, sentindo o peso da carga jogando a traseira do caminhão para o lado de fora. As rodas cantaram pneu no asfalto quente, mas consegui manter o controle. Anos de experiência na estrada estavam salvando nossas vidas naquele momento. O carro preto não conseguiu fazer a curva na mesma velocidade. Vi pelo espelho que eles perderam velocidade e um deles quase capotou na tentativa de nos acompanhar. Isso me deu alguns segundos preciosos de vantagem. Na descida, meu Scania virou um míssil de 40 toneladas. A velocidade foi subindo, 80, 90, 100 quilômetros por hora. Perigoso demais para um caminhão carregado, mas era nossa única chance. O freio motor estava no máximo, mas eu usava os freios apenas quando necessário, para não superaquecer o sistema. Marina levantou um pouco a cabeça e me olhou como se eu fosse um louco. E talvez eu estivesse mesmo. Mas às vezes a loucura é a única forma de continuar vivo. "Quem eram aqueles homens?" perguntei, mantendo os olhos fixos na estrada. Precisava entender em que tipo de encrenca eu havia me metido. "Não posso falar", ela respondeu tremendo. "Se eu falar, eles vão matar todo mundo que eu amo." Aquela resposta me fez entender que a situação era muito pior do que eu pensava. Não eram bandidos comuns. Era gente grande, gente perigosa, do tipo que não deixa pontas soltas. Lá embaixo, no final da descida, eu sabia que havia um posto de gasolina. Se conseguisse chegar lá, talvez pudesse pedir ajuda, chamar a polícia, sei lá. Qualquer coisa era melhor do que continuar naquela perseguição insana pela estrada. Mas quando olhei no retrovisor, vi que o carro preto tinha conseguido recuperar parte da distância perdida. Eles conheciam a estrada também. Sabiam que no posto eu poderia pedir socorro. Não iam deixar isso acontecer fácil. Foi então que tive uma ideia. Conhecia uma estrada de terra que saía uns 2 quilômetros antes do posto. Era uma estrada ruim, cheia de buracos, que levava a uma fazenda abandonada. Carro baixo não conseguiria nos seguir por lá, e eu poderia ganhar tempo suficiente para pensar numa solução melhor. "Marina, você tem família?" perguntei, diminuindo a velocidade para fazer a curva que levava à estrada de terra. "Tenho uma filha", ela respondeu, e sua voz tremeu quando falou isso. "Ela tem só 5 anos. Está com minha mãe em Goiânia." Aquelas palavras me tocaram no fundo da alma. Pensei nos meus filhos, no João e na Ana, e soube que não podia abandonar aquela mulher. Ela era mãe, como minha esposa, merecia uma chance de voltar para casa, de abraçar a filha novamente. Entrei na estrada de terra com tudo.
A traseira do caminhão dançou na entrada, levantando uma nuvem de poeira vermelha que deve ter coberto toda a pista atrás de nós. Era exatamente o que eu queria. Quanto mais poeira, melhor para nos esconder. O Scania balançou feito navio em mar revolto. Marina se segurou como pôde, e eu lutei para manter o controle numa estrada que parecia ter sido bombardeada, mas funcionou. Pelo retrovisor, vi o carro preto parar na entrada da estrada de terra, hesitando. Eles sabiam que se entrassem ali, poderiam ficar atolados ou quebrar o carro. E um caminhoneiro experiente numa estrada de terra sempre leva vantagem sobre quem não conhece o terreno. Ganhamos alguns minutos preciosos, mas eu sabia que aquilo era só uma trégua. Os caras não iam desistir, e mais cedo ou mais tarde teríamos que enfrentar a realidade. Estávamos numa guerra que não havíamos escolhido lutar. A fazenda abandonada apareceu na frente depois de uns 20 minutos de estrada de terra. Era um lugar que eu conhecia das andanças antigas, quando fazia fretes para a região. O dono havia falido uns 5 anos atrás, e desde então o lugar ficou entregue ao mato e ao tempo. Parei o Scania atrás do galpão principal, num lugar onde não dava para ver da estrada. Desliguei o motor e por alguns segundos só se escutava o barulho dos grilos e do vento balançando as telhas soltas do telhado. Marina continuava tremendo, abraçada a si mesma. A noite estava chegando rápido, como sempre acontece no interior. Em poucos minutos, estaríamos no escuro total, o que poderia ser uma vantagem ou uma desgraça, dependendo de como os caras decidissem continuar a caçada. Agora você vai me contar tudo, falei para Marina, me virando na direção dela. Se vamos sair vivos dessa, eu preciso saber com quem estou lidando. Ela me olhou por um longo tempo, como se estivesse medindo se podia confiar em mim. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas ainda havia uma força ali que me impressionava. Eles mataram meu marido, ela começou, com a voz embargada. Paulo descobriu alguma coisa que não devia. Trabalhava numa empresa de transporte, fazia a contabilidade. Achou umas notas fiscais estranhas, valores que não batiam. Ela parou para respirar fundo antes de continuar. Eu permanecia em silêncio, deixando ela desabafar no tempo dela. Era lavagem de dinheiro, ela prosseguiu. Muito dinheiro. Milhões passando pela empresa sem origem explicada. Paulo tentou conversar com o chefe, achou que era um erro do sistema. Mas não era erro nenhum, era de propósito. A história estava começando a fazer sentido. Eu já tinha ouvido falar de empresas de transporte sendo usadas para esquemas assim. Com tanto caminhão rodando pelo Brasil, era fácil falsificar documentos, inventar cargas que nunca existiram. E aí mataram ele? Perguntei, já sabendo a resposta. Fingiram que foi acidente de carro, mas eu sabia que não foi. Paulo era motorista cuidadoso, conhecia aquela estrada como a palma da mão. Nunca ia bater num poste daquele jeito. Marina secou as lágrimas com as costas da mão. Era uma mulher forte, que tinha passado pelo pior que a vida pode oferecer e ainda estava de pé. Eles pensaram que Paulo tinha contado alguma coisa para mim, que eu sabia dos esquemas deles. Por isso me pegaram hoje de manhã, quando eu estava saindo do trabalho. E você sabe alguma coisa? Perguntei, embora já soubesse que se ela não soubesse, não estaria viva ainda. Sei onde estão os documentos. Ela confessou, olhando diretamente nos meus olhos. Paulo escondeu tudo antes de morrer. Deixou pistas para mim, caso acontecesse alguma coisa com ele. Aquilo mudava tudo. Marina não era só uma vítima que tinha escapado por acaso. Ela era a chave de todo o esquema, a pessoa que poderia derrubar uma organização inteira. E agora eu estava metido no meio dessa história até o pescoço. Onde estão os documentos? Perguntei. Numa casa que a gente alugava no interior de Goiás. Paulo deixou tudo escondido no forro da casa. São planilhas, notas fiscais, registros de tudo que ele descobriu. De repente escutei o barulho de um motor na distância. Meu coração disparou na hora. Eles haviam nos encontrado, mesmo com todo o cuidado que tínhamos tomado. Fica quieta, murmurei para Marina, e desci do caminhão bem devagar. Caminhei até a beira do galpão e espiei pela quina.
2 caminhonetes estavam subindo a estrada de terra com os faróis apagados. Eram eles, com certeza. Voltei correndo para a cabine. Marina me olhou com terror nos olhos, já sabendo o que aquilo significava. Eles chegaram, falei baixinho, e dessa vez vieram preparados. Peguei meu celular para tentar ligar para a polícia, mas não tinha sinal. Estávamos no meio do nada, longe de qualquer torre de telefonia. Era só nós contra eles, numa luta desigual onde as regras eram simples. Ou eles nos matavam, ou a gente conseguia escapar mais uma vez. Marina segurou minha mão com força. Suas unhas se cravaram na minha pele, mas eu nem senti. O medo dela era tão grande que parecia contagioso. Se a gente não sair viva daqui, ela sussurrou, promete que vai contar para alguém sobre os documentos. Minha filha merece saber a verdade sobre a morte do pai. Olhei para ela e vi uma mãe desesperada. Uma mulher que havia perdido tudo, mas ainda lutava pela memória do marido e pelo futuro da filha. Naquele momento, soube que não podia desistir. Não era só por ela. Era por tudo que eu acreditava estar certo no mundo. Vamos sair vivos daqui, falei com uma convicção que nem eu sabia de onde vinha. E vamos acabar com esses desgraçados. Era uma promessa perigosa, feita por um caminhoneiro comum contra uma organização que matava sem pestanejar. Mas às vezes é preciso ser um pouco louco para fazer a coisa certa. As caminhonetes pararam do lado de fora do galpão. Escutei porteiras batendo e vozes baixas conversando. Eram pelo menos 5 homens, talvez mais. Todos armados, com certeza. E nós éramos só 2, sendo que um era um caminhoneiro que nunca havia trocado tiro na vida. Marina estava em pânico total. Respirava rápido demais, quase hiperventilando. Coloquei a mão no ombro dela e fiz sinal para ela se acalmar. Se começássemos a entrar em desespero, estaríamos mortos com certeza. Pensei rápido nas opções que tínhamos. O Scania estava escondido atrás do galpão, mas para chegar nele, teríamos que atravessar um espaço aberto onde ficaríamos expostos. Além disso, o barulho do motor os alertaria na hora. A única saída que eu via era fugir a pé, tentando chegar até a mata que começava uns 50 metros atrás da fazenda. No escuro, talvez tivéssemos uma chance de nos esconder até o amanhecer. Não era um plano brilhante, mas era o que tinha. Marina, escuta bem, sussurrei no ouvido dela. Vamos sair pela parte de trás. Tem um mato ali. Se conseguirmos chegar lá, podemos nos esconder até clarear o dia. Ela concordou com a cabeça, ainda tremendo, mas mostrando mais coragem do que eu esperava. Saímos da cabine bem devagar, fechando as portas sem fazer ruído. Cada passo parecia um trovão no silêncio da noite. Estávamos quase chegando na mata quando escutei uma voz atrás de nós. Ali estão eles! Cercaram o galpão! Meu sangue gelou. Um dos caras tinha dado a volta e nos visto tentando fugir. Agarrei a mão da Marina e começamos a correr como loucos em direção às árvores. Atrás de nós, escutei gritos e o barulho de botas correndo. Chegamos na mata no momento em que os primeiros tiros começaram a estalar. Balas assobiavam ao nosso redor, acertando troncos e levantando folhas secas do chão. Marina tropeçou numa raiz, mas eu a puxei para cima sem parar de correr. A mata era fechada, cheia de cipós e galhos que arranhavam a gente toda hora, mas isso também dificultava a perseguição. No escuro, eles tinham que andar com cuidado para não se machucarem, enquanto nós corríamos com desespero de quem luta pela vida. Depois de uns 10 minutos correndo, paramos atrás de uma árvore grande para recuperar o fôlego. Marina estava exausta, suada, com o vestido vermelho todo rasgado pelos galhos, mas seus olhos ainda mostravam determinação. Eles estão se afastando, ela sussurrou ouvindo os barulhos na mata. Parece que foram para outro lado. Era verdade. As vozes estavam mais distantes agora. Talvez tivéssemos conseguido despistá-los, pelo menos temporariamente. Mas eu sabia que não podíamos ficar ali a noite toda. Quando amanhecesse, seria muito mais fácil nos encontrarem. Foi então que Marina me contou algo que mudou tudo. Roberto, ela sussurrou, eu menti para você.
Os documentos não estão na casa de Goiás. Meu coração quase parou. Como assim? Estão no meu carro. Paulo fez cópias de tudo e me deu para guardar. Eu estava levando para o advogado quando eles me pegaram hoje de manhã. E onde está seu carro? Na delegacia de Rondonópolis. Quando eles me sequestraram, deixaram o carro lá, fingiram que eu tinha ido fazer um boletim de ocorrência sobre o Paulo. Aquilo mudava tudo completamente. Se os documentos estavam no carro da Marina e o carro estava numa delegacia, havia uma chance real de conseguirmos ajuda da polícia. Mas primeiro precisávamos sair vivos daquela mata. Continuamos andando devagar entre as árvores, tentando nos afastar cada vez mais da fazenda. Marina me contou mais detalhes sobre o esquema que o marido havia descoberto. Era uma rede enorme, envolvendo várias empresas de transporte, funcionários públicos e até alguns policiais. Por isso eles estão desesperados para me pegar, ela explicou. Se esses documentos chegarem na imprensa, vai cair muita gente importante. Depois de uma hora caminhando, chegamos numa estrada de asfalto pequena. Pelo que eu conhecia da região, aquela estrada levava de volta à rodovia principal, mas bem longe da fazenda. Se conseguíssemos uma carona, talvez chegássemos até Rondonópolis antes que eles percebessem. Foi aí que vimos os faróis de um caminhão se aproximando. Meu coração bateu forte. Era nossa chance de salvação ou nossa sentença de morte, dependendo de quem fosse o motorista. Vamos apostar tudo numa cartada só, falei para Marina. Se for um caminhoneiro como eu, vamos ter ajuda. Se for um deles, pelo menos a agonia acaba logo. Ficamos no meio da pista acenando. O caminhão diminuiu a velocidade e parou. Quando a porta se abriu e vi um homem de uns 50 anos, com cara de trabalhador honesto, soube que Deus ainda estava do nosso lado. "O que vocês estão fazendo aqui no meio da noite, gente?" Ele perguntou preocupado. "Companheiro," eu respondi, "a gente está numa enrascada danada. Precisa de uma ajuda para chegar em Rondonópolis." Ele nos olhou bem, viu o estado em que estávamos e não perguntou mais nada. "Sobe aí. Vou levar vocês onde precisarem." Às vezes os anjos aparecem na forma de caminhoneiros na estrada. E naquela noite, nosso anjo dirigia um Mercedes-Benz azul. O caminhoneiro que nos salvou se chamava Sebastião, mas todo mundo conhecia ele por Tião. Era um veterano das estradas, com mais de 30 anos de profissão, e dava para ver pela cara dele que já tinha passado por muita coisa na vida. Quando subimos na cabine, ele não fez muitas perguntas, mas seus olhos experientes captaram que estávamos em perigo real. "Companheiro," ele disse para mim enquanto engatava as marchas, "não sei que encrenca vocês estão metidos, mas pela cara de vocês é coisa séria." Marina estava exausta, encostada no banco de trás da cabine, quase dormindo de tanto cansaço. As últimas horas haviam sido um pesadelo que parecia não ter fim, e ela estava no limite das forças físicas e emocionais. "É coisa séria mesmo, Tião," respondi. "A moça aqui perdeu o marido numa jogada suja e agora os caras querem calar ela para sempre." Tião balançou a cabeça com indignação. Era daqueles homens da antiga, que ainda acreditavam em certo e errado, em proteger os mais fracos e enfrentar a injustiça quando ela aparecia na frente. "Então vocês vieram parar no lugar certo," ele disse com determinação. "Meu irmão é delegado em Rondonópolis. Se tem alguém que pode ajudar vocês, é ele." Aquilo era melhor do que eu poderia ter sonhado. Um delegado na família significava que poderíamos confiar, que não correríamos o risco de entregar Marina nas mãos erradas. Pela primeira vez, desde que encontrei ela na cova, senti uma pontinha de esperança. Durante o trajeto, Marina foi me contando mais detalhes sobre o esquema que o marido descobriu. A empresa de transporte onde Paulo trabalhava era usada como fachada para lavar dinheiro de tráfico de drogas. Eles criavam notas fiscais falsas de cargas inexistentes, movimentando milhões de reais sem chamar a atenção dos órgãos de controle. "Paulo descobriu por acaso," ela explicou, com a voz ainda fraca. "Estava conferindo umas planilhas e notou que algumas rotas não faziam sentido. Caminhões que saíam carregados de São Paulo e chegavam vazios em Cuiabá.
mas os papéis diziam que estavam levando carga. E sempre os mesmos motoristas, sempre as mesmas datas. Tião escutava tudo em silêncio, mas eu via pela expressão dele que estava entendendo a gravidade da situação. Caminhoneiro experiente sabe quando uma história é verdadeira, e aquela tinha todos os sinais de ser real demais. E vocês acham que tem gente da polícia envolvida? Tião perguntou preocupado. Com certeza, Marina respondeu. Paulo viu o nome de delegados e fiscais nas planilhas. Eles pagavam propina para todo mundo que pudesse atrapalhar o esquema. Aquilo me fez pensar se podíamos mesmo confiar no irmão do Tião. Mas não tínhamos escolha. Era apostar nele ou continuar fugindo pelo resto da vida. E Marina não aguentaria muito mais tempo naquela pressão. Chegamos em Rondonópolis quando ainda era madrugada. A cidade dormia, com apenas algumas luzes acesas nos postos de gasolina e lanchonetes de beira de estrada. Tião nos levou direto para a delegacia, que funcionava 24 horas. O irmão dele, delegado Antônio, estava de plantão naquela noite. Era um homem sério, de uns 45 anos, com cara de quem não brincava em serviço. Quando Tião explicou a situação, ele ficou em estado de alerta total. Moça, ele disse para Marina, vou precisar que você me conte tudo desde o começo. E vou colocar vocês sob proteção policial enquanto a gente não resolver essa situação. Marina repetiu toda a história, agora com mais detalhes. Falou sobre as ameaças que vinha recebendo desde a morte do marido, sobre como eles a pegaram na saída do trabalho, sobre a cova na estrada. O delegado escutou tudo tomando notas, fazendo perguntas específicas, mostrando que entendia do assunto. E onde estão esses documentos? Ele perguntou na parte mais importante. No meu carro. Está aqui na delegacia desde ontem de manhã. Eles fingiram que eu vim fazer um boletim sobre meu marido e deixaram o carro no pátio. O delegado Antônio chamou um escrivão e mandou buscar o carro da Marina. Enquanto isso, me ofereceu um café e um lugar para sentar. Fazia mais de 12 horas que eu estava naquela correria e meu corpo estava pedindo descanso. Mas quando vi Marina pegando uma pasta do porta-luvas do carro dela, soube que o descanso ainda ia demorar. Dentro daquela pasta estava a prova de um dos maiores esquemas de corrupção que o país já tinha visto. E nós três, eu, Marina e o delegado, estávamos prestes a mexer num vespeiro que podia nos custar a vida. O delegado folheou os documentos em silêncio, e a cada página que virava, sua expressão ficava mais séria. Eram planilhas detalhadas, com nomes, valores, datas, rotas. Paulo havia montado um dossiê completo sobre toda a operação. Marina, o delegado disse finalmente, isso aqui é dinamite pura. Tem nome de gente muito importante nessas listas. Se isso vazar, vai ter gente poderosa querendo nossa cabeça. Foi naquele momento que escutei um barulho estranho lá fora. Passos pesados no pátio da delegacia, mais de uma pessoa andando com pressa. Olhei pela janela e vi 2 carros pretos estacionando em frente ao prédio. Delegado, falei com urgência. Acho que eles nos acharam. Antônio olhou pela janela e sua cara ficou branca. Merda, ele murmurou. Como eles souberam que vocês estavam aqui? A resposta veio na forma de tiros pela janela. Vidros explodiram e nós 3 nos jogamos no chão. Marina gritou de terror. E eu percebi que nossa luta pela sobrevivência estava longe de acabar. Mesmo dentro de uma delegacia, ainda não estávamos seguros. Os tiros não pararam. Era uma rajada atrás da outra, vidros explodindo, madeira lascando, um barulho infernal que ecoava pelas paredes da delegacia. Marina estava deitada no chão ao meu lado, coberta por cacos de vidro, tremendo como uma folha no vento. Ficam abaixados! Gritou o delegado Antônio, sacando sua arma do coldre. Vou chamar reforços! Mas quando ele tentou pegar o rádio, uma nova rajada de tiros acertou bem onde estava o equipamento, despedaçando tudo. Quem estava lá fora conhecia bem o layout da delegacia, sabia exatamente onde mirar para nos deixar sem comunicação. Tião, você ainda está aí?
Gritei para o caminhoneiro que havia se jogado atrás de uma mesa. Tô vivo ainda, ele respondeu. Mas esses desgraçados vieram para valer. O delegado se arrastou até uma gaveta e pegou mais munição. Pela quantidade de barulho lá fora, eram pelo menos 6 ou 7 homens armados com fuzis automáticos. Contra 3 pistolas e um revólver, não tínhamos muito chance num confronto direto. Marina, o delegado sussurrou, onde você deixou os documentos? Na sua mesa, ela respondeu entre soluços. Por quê? Porque se a gente não sair vivo daqui, pelo menos alguém tem que encontrar essas provas. Antônio se arrastou até a mesa e pegou a pasta com os documentos. Com muito cuidado, abriu uma gaveta do arquivo e escondeu tudo lá dentro, num lugar que só ele sabia onde ficava. Os tiros diminuíram um pouco e escutei vozes lá fora. Eles estavam se organizando, provavelmente preparando um ataque coordenado para entrar na delegacia. Era questão de minutos antes que arrombassem a porta. Tem uma saída pelos fundos? Perguntei para o delegado. Tem, mas eles devem ter cercado o prédio todo, ele respondeu. Essa gente não é amadora. Foi aí que Tião teve uma ideia. Companheiro, ele me disse, meu caminhão tá ali fora. Se eu conseguir chegar nele, posso criar uma distração. Muito perigoso, Tião. Eles vão te fuzilar antes de você dar 10 passos. Pode ser, ele concordou. Mas se ficar aqui, vamos morrer todos mesmo. Pelo menos assim vocês têm uma chance. Tião era daqueles homens que a gente só encontra nas estradas. Gente boa de verdade, disposta a arriscar a vida por pessoas que mal conhecia. Em toda a minha carreira de caminhoneiro, eu havia conhecido poucos homens como ele. Não, falei com firmeza. Ninguém vai virar herói aqui. Vamos sair todos juntos ou não sai ninguém. Mas Marina me surpreendeu mais uma vez. Roberto, ela disse levantando a cabeça. O Tião está certo. Se ele criar confusão lá fora, vocês podem me levar pelos fundos. E eu é que sou importante aqui, não vocês. Marina. Não, escuta. Minha filha precisa de mim viva. Mas se eu morrer, pelo menos ela vai saber a verdade sobre o pai. Os documentos estão seguros agora. Aquela mulher tinha uma coragem que eu nunca tinha visto antes. Depois de tudo que havia passado, ainda estava pensando nos outros. Ainda estava disposta a lutar pela verdade. O barulho lá fora mudou. Parecia que eles estavam se movimentando, preparando alguma coisa. O delegado espiou pela janela quebrada e viu 2 homens se aproximando da porta principal com uma marreta. Eles vão arrombar, ele anunciou. Em 2 minutos estarão aqui dentro. Foi então que escutei o som mais bonito da minha vida. Sirenes de viaturas se aproximando. Várias viaturas pelo barulho. O delegado sorriu pela primeira vez na noite. Deve ser o pessoal do estado, ele disse. Eu consegui mandar uma mensagem antes dos tiros começarem. Os bandidos lá fora também ouviram as sirenes. Escutei gritos, correria, porteiras de carros batendo. Eles estavam tentando fugir antes que a polícia chegasse. Mas nem todos conseguiram escapar. Quando as viaturas pararam em frente à delegacia, ainda rolou tiroteio por uns 5 minutos. Depois, tudo ficou em silêncio. O delegado se levantou devagar e gritou pela janela. Aqui é o delegado Antônio, estamos todos bem? A resposta veio na forma de uma voz conhecida. Antônio, é o coronel Martins, pode sair, a área está segura. Saímos da delegacia como fantasmas. Marina mal conseguia andar. Eu estava todo cortado pelos cacos de vidro. Tião tinha um ferimento no braço e o delegado estava com a farda rasgada e sujo de poeira. Do lado de fora, 3 carros dos bandidos estavam queimando. 2 homens estavam no chão, algemados, e outro havia sido baleado na perna. O restante conseguiu fugir, mas pelo menos tínhamos alguns prisioneiros para interrogar. Marina, o coronel Martins se aproximou dela. Você está bem? Precisamos conversar sobre os documentos que o delegado me falou. Ela acenou que sim, mas estava claramente em estado de choque. Eu a abracei, tentando passar um pouco de força para ela. Tínhamos conseguido sobreviver mais uma vez, mas eu sabia que ainda não tinha acabado. Ainda havia gente poderosa envolvida no esquema.
Gente que não ia desistir fácil de silenciar Marina para sempre. A luta estava apenas começando. O coronel Martins era um homem imponente, daqueles que impõem respeito só de olhar. Devia ter uns 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados e olhos que pareciam enxergar através da alma da gente. Quando ele pegou os documentos que o delegado Antônio havia guardado, sua expressão mudou completamente. "Meu Deus do céu!" ele murmurou, folheando as planilhas. "Isso aqui é muito pior do que imaginávamos." Marina estava sentada numa cadeira na delegacia, tomando um chá quente que uma policial feminina havia preparado. Ela ainda tremia, mas aos poucos estava recuperando a cor no rosto. Eu permaneci ao lado dela, ainda sem acreditar que tínhamos saído vivos de mais uma. "Coronel", o delegado Antônio se aproximou. "Tem nomes de gente muito importante nessas listas, inclusive alguns colegas nossos." O coronel assentiu gravemente. "Eu sei, Antônio. Por isso vamos ter que ser muito cuidadosos com o que fazer a partir de agora. Se essa informação vazar do jeito errado, pode ser o fim da carreira de todos nós." Tião estava numa maca sendo atendido por um paramédico. O ferimento no braço não era grave, apenas um arranhão de bala, mas ele precisava de uns pontos. Mesmo ferido, não parava de se preocupar conosco. "Marina", o coronel se dirigiu diretamente a ela. "Preciso que você me conte tudo mais uma vez, mas agora com detalhes. Vamos gravar seu depoimento e usar como prova principal." Ela respirou fundo antes de começar. Durante quase 2 horas, Marina relatou tudo. Como Paulo descobriu o esquema na empresa, as ameaças que começaram a receber, a morte suspeita do marido, o sequestro dela e como eu a encontrei na cova. "Esse caminhoneiro", ela apontou para mim, "salvou minha vida. Se ele não tivesse parado, eu estaria morta agora." O coronel me olhou com um respeito que me deixou meio sem jeito. Eu era só um caminhoneiro comum que estava no lugar certo na hora certa, ou errada, dependendo do ponto de vista. "Seu Roberto", ele disse, "o senhor vai ter que ficar na cidade por uns dias. Vamos precisar do seu depoimento também, e infelizmente vocês ainda correm perigo até prendermos todos os envolvidos." Aquilo me preocupou. Minha família estava em casa me esperando, e eu não podia ligar para eles explicando a situação sem botá-los em risco também. Era uma situação complicada demais para um cara simples como eu. Mas foi então que o coronel me deu uma notícia que mudou tudo. Pelos documentos que Marina trouxe, conseguimos identificar pelo menos 15 pessoas envolvidas no esquema. Já mandei equipes prender 5 delas durante a madrugada. "E os outros?", perguntei. "Vão cair também, mas alguns são figurões importantes, então vai demorar um pouco mais para construir um caso sólido contra eles." Marina se levantou da cadeira e veio até onde eu estava. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia uma determinação ali que me impressionava. "Roberto", ela disse, segurando minha mão, "como posso te agradecer por tudo que você fez? Você salvou minha vida, arriscou sua família, enfrentou assassinos." "Marina", eu respondi, "qualquer caminhoneiro decente faria a mesma coisa. A gente não pode ver alguém em apuros e fingir que não viu." Mas ela balançou a cabeça. "Não, não é verdade. Muitos passariam direto, fingiriam que não viram nada. Você escolheu parar, escolheu me ajudar mesmo sabendo do perigo." O coronel nos interrompeu com uma informação importante. "Marina, conseguimos falar com sua mãe em Goiânia. Sua filha está bem e nós colocamos proteção policial na casa. Ela está segura." Aquilo foi como um alívio imenso para Marina. Pela primeira vez desde que a encontrei, vi ela sorrir de verdade. Era um sorriso pequeno, cansado, mas era um sorriso. "E tem mais uma coisa", o coronel continuou. "A empresa onde seu marido trabalhava já foi lacrada. Prendemos o dono e mais 3 funcionários. O esquema está desmoronando." Durante o resto da manhã, prestei meu depoimento detalhado. Contei tudo desde o momento que vi Marina na cova até chegarmos na delegacia.
O coronel gravou tudo, fez perguntas específicas e me disse que provavelmente eu teria que testemunhar num julgamento futuro. Seu Roberto, ele disse no final, o senhor é um herói. Sem sua coragem, esse esquema continuaria funcionando e Marina estaria morta. Eu não me sentia como herói. Me sentia como um caminhoneiro que tinha tido uma sexta-feira muito diferente do normal. Mas entendi que, às vezes, a vida coloca a gente em situações onde temos que escolher entre o certo e o fácil. E eu havia escolhido o certo, mesmo sem saber as consequências. Quando saí da delegacia, o sol estava alto no céu. Era um novo dia. E pela primeira vez em muito tempo, senti que a justiça ainda existia nesse país. Marina estava viva, os bandidos estavam sendo presos e a verdade sobre a morte de Paulo finalmente viria à tona. Mas eu sabia que ainda não tinha acabado. Gente poderosa estava envolvida e eles não iam desistir fácil. A guerra estava ganha, mas ainda havia algumas batalhas pela frente. 3 dias se passaram desde aquela noite na delegacia. Eu estava hospedado num hotel simples em Rondonópolis, sob proteção policial, enquanto as investigações continuavam. Marina ficou numa casa de proteção a testemunhas, junto com a filha, que foi trazida de Goiânia, escoltada pela polícia. A cada dia que passava, mais gente ia sendo presa. O esquema era maior do que qualquer um imaginava. Não era só lavagem de dinheiro de drogas. Tinha corrupção na fiscalização de cargas, sonegação de impostos, formação de cartel entre empresas de transporte. Era uma rede que movimentava milhões por mês. Minha família estava desesperada. Consegui ligar para Marisa e explicar que estava bem, mas não podia contar detalhes por telefone. Disse só que estava ajudando a polícia com uma investigação e que voltaria logo. Ela ficou preocupada, mas conhecia meu caráter e sabia que eu não me meteria em nada errado. No 3º dia, o coronel Martins me chamou na delegacia com uma notícia preocupante. Seu Roberto, ele disse com cara séria, conseguimos interceptar algumas conversas telefônicas. Ainda há gente tentando localizar você e Marina. Meu estômago embrulhou. Como assim? Alguns dos envolvidos no esquema ainda estão soltos. Gente com muito dinheiro e muitas conexões. Eles sabem que vocês são as principais testemunhas e estão dispostos a pagar qualquer quantia para silenciar vocês. Aquilo mudava tudo. Eu pensava que com as prisões iniciais, o perigo tinha diminuído. Mas, na verdade, os peixes grandes ainda estavam livres e eles tinham recursos para contratar os melhores assassinos do país. E o que vocês vão fazer? Perguntei. Vamos acelerar as investigações. Já temos mandados de prisão contra mais 10 pessoas, incluindo um desembargador e 2 deputados federais. Mas enquanto eles estão soltos, vocês continuam em risco. Naquele mesmo dia, Marina veio me visitar na delegacia. Ela estava diferente, mais forte, mais determinada. Ter a filha por perto havia dado a ela uma força que eu não tinha visto antes. Roberto, ela disse, quero te agradecer mais uma vez. Por sua causa, minha filha vai crescer sabendo quem era o pai de verdade, sabendo que ele morreu lutando contra a corrupção. E como ela está lidando com tudo isso? Perguntei. É uma criança inteligente. Sabe que o papai virou uma estrela no céu e que a mamãe está lutando para fazer justiça. Isso basta por enquanto. Marina me contou que recebeu uma proposta indecente de um advogado que se dizia representante de pessoas importantes. Ofereceram 5 milhões de reais para ela sumir do país com a filha e nunca mais falar sobre o assunto. E o que você respondeu? Perguntei, já sabendo a resposta. Disse que meu marido não tinha preço e minha dignidade também não. Ela sorriu com orgulho. Paulo morreu por causa da honestidade dele. Eu não vou desonrar a memória dele agora. Aquela mulher era mais forte que muito homem que eu conhecia. Tinha perdido o marido, sido sequestrada, torturada, ameaçada de morte e ainda assim não abriu mão dos princípios. No 4º dia, as coisas começaram a acelerar. O coronel Martins conseguiu autorização para uma operação grande envolvendo Polícia Federal,
Ministério Público e Receita Federal. Era a chamada Operação Carga Limpa, que prendeu mais 23 pessoas em 5 estados. Roberto, o coronel me chamou depois da operação. Vocês podem respirar aliviado. Pegamos os mandantes principais. O perigo diminuiu muito. Entre os presos estavam o dono de uma das maiores transportadoras do país, 2 fiscais da Receita Federal, um procurador e até um juiz de primeira instância. A mídia nacional repercutiu o caso e Marina virou símbolo de coragem para outras pessoas que tinham medo de denunciar corrupção. Mas o que mais me marcou foi uma conversa que tive com Tião no último dia. Ele veio se despedir antes de voltar para a estrada. Companheiro, ele disse, essa semana mudou minha vida. Vi que ainda tem gente boa nesse mundo, gente disposta a lutar pelo certo. Tião, você salvou nossa vida também. Se não fosse você... Não, ele me interrompeu. Você que começou tudo. Você que parou para ajudar a Marina. Eu só fiz o que qualquer caminhoneiro decente faria. Debate. Era engraçado como cada um de nós achava que o outro era o herói da história. Na verdade, éramos apenas pessoas comuns que fizeram escolhas certas em momentos difíceis. Quando finalmente recebi autorização para voltar para casa, me despedi de Marina na delegacia. Ela estava com a filha, uma menina linda de 5 anos, que se agarrava na saia da mãe e me olhava com curiosidade. Roberto, Marina disse, você sempre vai ser parte da nossa família. Se um dia precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só chamar. Abracei as duas e senti que minha missão estava cumprida. Não sabia se um dia nos encontraríamos novamente, mas sabia que aquela semana havia mudado todos nós para sempre. A justiça havia vencido, pelo menos dessa vez, e eu tinha aprendido que às vezes um caminhoneiro comum pode fazer a diferença no mundo. 6 meses depois daquela sexta-feira que mudou minha vida, eu estava dirigindo meu Scania vermelho por uma estrada conhecida entre São Paulo e Rio de Janeiro. Era uma manhã bonita de setembro, sol brilhando forte, e eu me sentia em paz comigo mesmo pela primeira vez em muito tempo. O caso da Operação Carga Limpa havia sido encerrado com a condenação de 42 pessoas, incluindo políticos, empresários e funcionários públicos. Marina prestou depoimento no julgamento principal, e sua coragem inspirou outros empresários a denunciarem esquemas parecidos em suas empresas. Minha vida voltou ao normal, mas eu não era mais o mesmo homem. Tinha ganhado uma perspectiva diferente sobre o que realmente importa na vida. Não era só trabalhar, juntar dinheiro e sustentar a família. Era também fazer a diferença no mundo quando a oportunidade aparece. Marisa e os meninos me receberam como um herói quando voltei para casa. O João, meu filho de 12 anos, ficou impressionado com as notícias na televisão sobre o caso. Disse que se orgulhava de ter um pai que salvou uma pessoa inocente. Ana, a caçula, só queria saber se eu tinha ficado com medo na hora da perseguição. Pai, ela perguntou com seus 8 anos de inocência, você não teve medo dos bandidos? Tive sim, filha, respondi honestamente. Mas às vezes a gente tem que fazer o certo mesmo com medo. Durante esses 6 meses, Marina me ligou algumas vezes para contar como estavam indo as coisas. Ela conseguiu um emprego novo numa empresa de contabilidade em Goiânia e a filha estava se adaptando bem à nova escola. O mais importante era que elas estavam vivendo em paz, sem medo, sabendo que os assassinos do Paulo estavam todos presos. Roberto, ela me disse numa dessas ligações, minha filha sempre pergunta pelo tio caminhoneiro que salvou a mamãe. Ela quer conhecer você pessoalmente um dia. Prometi que quando passasse por Goiânia, faria uma visita a elas. Era uma promessa que eu pretendia cumprir, porque aquelas 2 mulheres faziam parte da minha vida agora, querendo ou não. Tião também manteve contato. Descobri que ele tinha virado uma espécie de lenda entre os caminhoneiros da região. Contavam a história do Sebastião que enfrentou bandidos para salvar uma moça. Ele ficava sem graça com a fama, mas eu sabia que ele merecia todo o reconhecimento. Naquela manhã de setembro, enquanto dirigia pela Dutra, meu celular tocou.
Era uma ligação de um número desconhecido, mas quando atendi, reconheci a voz na hora. Roberto, aqui é o Coronel Martins. Coronel, que surpresa! Como o senhor está? Bem, Roberto. Na verdade, estou ligando porque apareceu um caso parecido com o de Marina. Uma mulher foi sequestrada em Minas Gerais, também por causa de esquema de corrupção. A equipe de investigação queria sua ajuda como consultor. Meu coração acelerou. Consultor? Sua experiência com o caso da Marina foi fundamental para quebrarmos o esquema. Agora queremos que você nos ajude a entender melhor como esses criminosos operam na estrada. Era uma proposta tentadora, mas também assustadora. Significaria me envolver em mais perigo, deixar minha família preocupada novamente. Mas também significaria continuar lutando pela justiça, ajudando outras pessoas inocentes. Coronel, respondi depois de pensar um pouco, não posso deixar minha família de lado para virar detetive. Mas se precisar de informação sobre estradas, sobre como os criminosos usam o transporte para lavar dinheiro, eu ajudo no que puder. Perfeito, Roberto. Era exatamente isso que eu queria ouvir. Você continua sendo um caminhoneiro, mas agora também é nosso consultor informal. Desliguei o telefone sorrindo. Tinha encontrado uma forma de continuar fazendo a diferença sem abandonar minha verdadeira vocação, a estrada. Algumas horas depois, parei num posto para abastecer e almoçar. Na lanchonete, escutei dois caminhoneiros conversando sobre um caso de sequestro que tinha aparecido no jornal. Era exatamente o caso que o coronel havia mencionado. Se fosse comigo, um deles dizia, eu não ia se meter não. Muito perigoso, pois eu pararia. O outro respondeu, lembra do Roberto de São Paulo? Aquele que salvou a mulher da cova? Se ele não tivesse parado, quantos outros esquemas de corrupção estariam funcionando até hoje? Escutei aquela conversa e senti um orgulho que jamais havia sentido antes. Não era orgulho da fama ou do reconhecimento. Era orgulho de saber que minha atitude havia inspirado outros caminhoneiros a fazerem a coisa certa quando necessário. Quando voltei para a estrada, olhei no retrovisor e vi meu Scania vermelho brilhando no sol da tarde. Aquele caminhão havia me levado a uma aventura que eu jamais imaginei viver. E agora me levava de volta para casa, para minha família, mas também para uma nova fase da minha vida. Era um caminhoneiro comum numa estrada comum, mas agora sabia que nenhum de nós é realmente comum quando decide fazer a diferença. Às vezes, tudo que precisa é um homem decente que para o caminhão quando vê alguém precisando de ajuda. E enquanto houver estradas no Brasil, e enquanto houver caminhoneiros rodando por elas, sempre haverá esperança de que o bem vença o mal. Porque na estrada, como na vida, o que importa não é o destino final, mas as escolhas que fazemos durante a viagem. Acelerei meu Scania rumo à casa, sabendo que tinha cumprido meu dever como homem, como pai, como brasileiro. E se um dia, em alguma estrada perdida, eu encontrasse outra Marina precisando de ajuda, não pensaria duas vezes antes de parar. Porque essa é a lei da estrada. Caminhoneiro não abandona caminhoneiro, e gente boa não abandona gente boa. Era assim que meu pai me ensinou, era assim que eu ensinaria meus filhos, e era assim que o Brasil continuaria sendo um país onde ainda vale a pena acreditar. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.